Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e dando continuidade na nossa série de React para iniciantes, hoje a gente vai aprender como que a gente pode implementar um formulário de update. Hoje a gente vai aprender como que a gente faz o update da nossa promoção. Lembrando que se você caiu direto aqui nesse vídeo, é muito importante que você veja os vídeos anteriores. Então vou deixar um link para a nossa playlist aqui em cima, dá um pulo lá, assiste os outros vídeos e depois volta aí para esse vídeo. Beleza? Para a gente dar continuidade, vamos direto para o nosso código aqui, para a nossa tela. Então aqui, deixado aberto aqui no Trello, eu tinha deixado aqui a nossa tarefa da criação em review. Eu vou abrir aqui o GitHub e vou fazer um merge aqui desse PR. Teve aqui uma pergunta que depois eu também vou abordar na aula e também teve a aprovação aqui. Então vou fazer um merge. Obrigado pessoal que interagiu aqui no pull request. Vou fazer um merge. Esse código aqui vai para master agora, tá? Vou aqui no Trello e vou mover para done. Beleza. Agora vamos pular aqui no nosso terminal. Aqui no nosso terminal vou fazer um checkout para master, tá? E vou fazer um pull para pegar tudo que a gente tem na master. Agora que a gente fez o nosso merge, ele vai puxar as atualizações que a gente acabou de fazer para master. Então ele já pegou aqui os últimos códigos, dá um clear. E agora a gente vai ver qual é a nossa próxima tarefa que a gente vai trabalhar. Justamente esse card aqui, tá? Ele tá falando essa parte para a gente implementar o update no formulário. Então eu vou puxar aqui para doing, tá? E vou ver o código desse ticket, que é o código 7, ali em cima, aqui na URL, onde que eu estou selecionando, é o código 7. Vou criar uma branch com esse código. Então, vamos lá, git checkout-b, feature set. Ele criou. Um clear aqui, um clear. Aqui eu já vou fazer um yarn start para dar início à nossa API, colocar a nossa API de pé. E aqui também eu já posso dar um yarn start. Aqui ele já carregou a nossa página. E agora a gente vai começar, primeira coisa de tudo, vamos começar implementando a nossa edição, tá? A gente vai começar indo lá para Pages, Promotion, Form. E aqui no Form, a gente estava extraindo os parâmetros da URL. Só recapitulando. Vamos dar uma olhada aqui na especificação, aqui no root. Vocês lembram que a gente definiu essa rota aqui, /edit, /2.id, e é para ir também para o formulário. Quando a gente coloca esse /2 o 2 pontos ali no meio, ele quer dizer que você quer extrair um parâmetro da URL. Então, o que está ali a partir do barra, ele vai se transformar no parâmetro id. Então, isso daqui significa que eu quero pegar o que tiver além do /edit e quero converter ele num parâmetro que vai se chamar id. Então, esse nome que eu coloquei aqui nesse id, se eu for aqui no form, é o mesmo nome que eu vou extrair aqui dentro. Então, se eu tivesse colocado promotion id ou alguma coisa assim, era esse mesmo nome que eu ia colocar aqui para extrair do nosso objeto de parâmetros. Só para poder deixar claro essa parte. Então, aqui para o nosso... Agora que a gente extraiu o id da URL, a gente tem que passar para o nosso componente, que até então está aqui na configuração de páginas, né? Nessa nossa página que a gente configurou, mas a gente ainda não passou para o componente de fato, que é o componente onde que a gente está colocando nossa lógica de negócio. Então, para eu poder passar o parâmetro, eu vou passar aqui id, e eu não vou passar direto aqui só id igual id, porque eu quero converter, o id no caso ele está vindo como uma string, e eu quero converter ele para se tornar um number.
E eu também só quero passar ele quando ele realmente, de fato, vier na URL. Porque caso ele não vir, significa que a gente está acessando essa página pela outra URL que a gente definiu, que não contém o ID no caso. Então, se não vier o ID, eu não quero passar ele para baixo. Eu passo ele como null ou undefined. Nesse caso aqui, então, eu vou verificar. Se tiver um ID, eu quero que faz um number.parseInt no ID. E esse segundo parâmetro eu passo 10. O que significa esse segundo parâmetro aqui do parseInt? Significa qual base que você quer que esse número seja interpretado. A nossa base normal que a gente trabalha em todos os âmbitos praticamente da nossa vida é o decimal. Então a base é 10. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começando com 0. Então, nesse caso aqui, a gente está passando base 10. É que o JavaScript também aceita passar outras bases, como a base octal, por exemplo. Passaria 8. Raramente você vai utilizar isso. Eu não lembro de ter utilizado isso ainda, mas só para poder entender qual que é esse segundo parâmetro. Então aqui, caso tiver um ID, eu faço conversão dele para um inteiro, né? Caso contrário, eu passo no. Vou salvar. E lá no nosso componente agora, se eu acessar passando um ID, ele já vai estar capturando, já vai estar recebendo esse parâmetro ID. E para eu poder extrair, passei para a props ali. Agora é só eu vir aqui e receber o ID. Esse ID aqui agora, se eu receber ele já vai ser um numérico. Caso não tiver um ID na URL, ele vai ser null. Então aqui eu já tenho nosso ID e eu vou fazer um console.log. Fiz um console.log. Vou abrir aqui a promoção. Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui o que está faltando para a gente acessar aquela URL é colocar um botão de edição. Para a gente poder conseguir ir para aquela URL de edição. Né? Atualmente a gente só tem uma nova promoção. Então, para a gente poder, deixa eu pegar aqui, vamos lá adicionar isso daqui no card, tá? Então, vamos lá no Promotion Card. E eu vou colocar aqui, por enquanto, vou colocar isso daqui direto, tá? Então, vou colocar aqui deixa eu importar aqui. Então, import link. Toda vez que eu vou criar um link interno da minha aplicação, eu preciso importar esse link da biblioteca React Router. No caso aqui, React Router DOM. Importei o link. Vou utilizar ele aqui. Então, link. Editar. E esse link, para eu poder transitar, né, para outra URL, eu coloco um to. E a URL que eu quero transitar, no caso, só reconfirmando ali, indo lá no root, é o /edit/id. Então, /edit. E isso aqui, daí a gente não é um template, a gente cria na mão mesmo a nossa URL. Então, a gente passa aqui vou colocar aqui um template strings. Então, eu quero ir para o /edit, e qual que é o meu ID? No caso aqui, eu tenho promotion.id. Eu tenho esse parâmetro lá, que ele está vindo no meu response, na minha listagem de promoções. Eu tenho, dentro de cada promoção, eu tenho o ID, e é ele que eu vou colocar aqui. Fiz isso aqui no card, ele já está aparecendo aqui, editar. E daí aqui embaixo dá para ver a URL ali embaixo, ó, /edit/5. Então, se eu clicar aqui, ele já está indo para o meu formulário de promoção com o ID 5. Eu vou abrir aqui o Inspector e aqui ele já está aparecendo para mim, já com o ID 5. Beleza? Agora a gente precisa utilizar esse ID para a gente poder fazer um read da nossa promoção, para a gente poder preencher o formulário com os nossos dados iniciais. Vamos ver como é que funciona isso. Então, eu vou aqui no meu form,
e vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente vai colocar um useEffect. Tá? Porque sempre que a gente vai iniciar um request logo quando a página monta, quando a gente quer que ele inicie, logo quando a gente montar o nosso componente, a gente quer fazer um request, a gente faz isso utilizando a gente precisa fazer isso dentro do useEffect, como a gente viu lá na listagem. Então a gente vai vir aqui no useEffect, vai colocar um if, se tiver ID, quer dizer, veio o parâmetro ID, quer dizer que eu estou trabalhando com uma edição e não com uma criação. Como eu estou trabalhando com a edição, eu preciso fazer o carregamento inicial dos meus dados. Então, eu coloquei aqui, eu tenho meu ID. Agora, se tiver o ID, então eu vou fazer um axios.get. Posso copiar aqui essa URL. E a diferença é que eu tenho que passar qual que é o ID que eu estou buscando. Então, fazendo dessa maneira, utilizando esse código aqui, ele já vai fazer um request para buscar os dados dessa promoção específica. Eu faço um .then e já espero aqui pelo response. E logo que eu tiver um response, eu vou fazer setValues e aqui vai ser o response.data. Então, aqui eu até vou fazer um console.log para vocês poderem observar no response.data. Ele é a promoção inteira. useEffect. A gente esqueceu de importar o useEffect. Eu esqueci, não vocês. E a gente também, eu também, acabei esquecendo um outro detalhe. Aqui no useEffect, como a gente só quer executar quando inicia, somente quando faz o mount, a gente tem que passar um array vazio aqui. Porque senão o que estava acontecendo ele fazia um request, ele estava entrando no loop infinito ali. Por isso que ele estava dando vários consoles. Ele tinha feito um request, pegou os dados, quando ele tinha os dados, ele inseria ele fazia um update do state, um setValues. Como o state sofreu um update, o useEffect era executado novamente. Porque como eu não passei o segundo parâmetro, esse array, para falar quais parâmetros que ele deve ficar escutando, para quando mudar aquele parâmetro ele executa de novo o useEffect, né? É isso que esse segundo array faz. É você falar, olha, só quando um desses parâmetros que estão dentro do array, se um deles mudar, você executa o useEffect novamente. Como a gente não tinha passado, a cada alteração do state, a cada alteração do componente, ele executava o useEffect após cada update que o componente tivesse. Quando a gente passa vazio, a gente fala, só execute esse useEffect quando o componente montar. Então, agora deixa eu voltar ali para a URL. Aqui a gente atualizou. Ele buscou aqui os dados. Então, essa daqui é a minha promoção. Se a gente olhar aqui, ele está com todos os dados da nossa promoção. E ele inseriu dentro do values. O meu formulário ainda não foi preenchido, pelo simples fato que a gente não está passando um value para cada input. E é isso que a gente vai fazer agora. Antes, a gente só estava, no momento que a gente alterava os valores do input, a gente atualizava um objeto. Porém, esse objeto não estava sendo passado novamente para o input. Então, estava funcionando muito bem para a criação, mas agora que a gente precisa falar, olha, se tiver um ID, carrega os dados da promoção e injeta esses dados, dentro de cada input. Agora que a gente precisa fazer essa injeção dos valores dentro de cada input, aí sim a gente vai passar um value, uma props, para esses inputs. Então aqui a gente já tem um onChange, correto?
A única coisa que eu vou fazer, colocar aqui um value, é igual a values, ponto, no caso, o name daí desse input. Esse aqui chama title, né? É o mesmo name que está aqui. Vou copiar esse código, vou replicar para os outros inputs. Replicar já para todos, depois eu mudo. Então aqui URL, aqui vai se chamar image URL e aqui é o price. Tá? O valor inicial aqui do nosso valor inicial era um objeto. Então tá. Deixa eu salvar. Ele toma um tempo ali, mas daí ele preenche o nosso formulário, correto? Funcionando. Então a gente já está fazendo o carregamento dos dados e inserindo eles dentro do input. Agora, com essa alteração que a gente fez, a gente já está preenchendo os valores iniciais dentro do nosso input. Uma coisa que está faltando ainda é agora a gente pegar as alterações e fazer um update. A parte agora do update, ela está quase pronta. A gente só vai ter que mudar aqui um pouco o onSubmit. Tá? Aqui no onSubmit, a gente vai ter que verificar. A gente vai verificar se... Deixa eu colocar aqui, const method. Então, caso a gente tiver um ID, a gente já tem um ID, significa que a gente está fazendo um update. Porque se tem um ID, quer dizer que já existe isso no banco de dados e a gente vai ter que fazer um update. Então, se tiver um ID, a gente está fazendo um put. Porque aqui no Axios, a gente faria axios.put. Sempre que a gente vai fazer um update, a gente vai utilizar esse axios.put. No caso aqui, porque a gente está trabalhando com o REST. Então, caso contrário, a gente faz o post. Caso for somente uma criação, eu faço um post, que é o que a gente já está fazendo aqui. Correto? Então, aqui, se eu tiver, nesse caso aqui, axios.post, eu vou trocar isso aqui por method. E daí ele já vai fazer para a gente essa parte. Então, um axios. Ele vai tentar encontrar o método put, quando a gente estiver fazendo um update, e vai tentar encontrar o post, quando a gente fizer uma criação. E aqui na URL também a gente precisa adicionar uma pequena alteração para incluir o ID. Tá? Então, vou colocar aqui um template strings. E vou colocar que se eu tenho um ID, eu vou colocar um barra. Eu vou colocar aqui um barra e vou colocar o ID aqui dentro. Caso contrário, eu vou colocar aqui eu não preciso colocar nada, só uma string vazia. Vamos fazer o seguinte, aqui esse código vai ficar um pouco difícil para ler. Então vamos simplificar um pouco. Fazer assim, const URL é igual. Se tiver um ID, no caso, se for para a gente fazer um update, é igual a isso. Caso contrário, é para essa outra URL aqui de criação. Então vamos pegar esse código aqui, extrair essa URL. Então, caso a gente for criar, utiliza essa URL. Caso a gente for fazer um update, utiliza essa URL com barra e o nosso ID. E aqui a gente só coloca o URL. O resultado vai ser o mesmo do que eu estava começando a fazer aqui, mas essa forma aqui, eu considero que eu acho que é mais fácil de entender, mais legível, nesse caso específico que a gente está fazendo aqui. Então, eu transformei tanto a URL quanto o método, eles estão ficando dinâmicos e de acordo se a gente tiver um ID ou não. Tá? E com isso aqui, ele já é para estar funcionando o nosso update. E eu vou vou salvar e a gente pode testar agora. Tá? Vou recarregar, deixa eu só remover esse console.
Não tem necessidade de a gente manter o console ali, nem aqui também. Vocês já viram ali como é que está a estrutura do objeto. Vou salvar. E ele já está fazendo o carregamento aqui. Tá? Então, agora que a gente já está carregando, a gente pode tentar fazer uma edição. Eu vou tentar fazer aqui uma edição. Então, vou remover essa parte, esse título aqui de cães, vou adicionar teste. Vou salvar. Ele já fez o redirecionamento e ele já está listando aqui. É esse produto aqui que a gente editou. E ele já colocou aqui o teste. Então, o update nosso está funcionando. Algumas coisas que podem ser melhoradas. Por exemplo, a gente poder ter uma mensagem de loading, de carregando, enquanto o nosso formulário está fazendo um request. Então, aqui nessa parte de Initial Values, a gente pode trocar ele para ter... Eu vou trocar aqui para ter uma função, no caso... nem tem necessidade de a gente ter uma função. Na verdade, é o mesmo caso. Se a gente tiver um ID, o valor é null. Tá? Caso contrário, ele inicia com esse objeto aqui de valores vazios. Por que eu vou fazer isso daqui? Por que eu estou iniciando como null? O values vai ser null. Porque aí eu consigo colocar aqui se os nossos valores, se o values, se eu não tiver eles, se ele for false, no caso null vai entrar dentro desse if aqui. Caso tiver isso, eu quero retorna uma div com a mensagem carregando. Se eu não tiver valores, retorna essa mensagem carregando. E aqui, quando eu tenho o ID, ele não vai ter um valor, então ele vai entrar dentro desse if. Só que ele já executa o useEffect, porque vai ter um ID, vai carregar os dados iniciais da promoção e também vai fazer um update aqui através do setValues. Ele vai fazer um update do nosso objeto. E daí sim o nosso objeto vai ter valores e ele vai continuar renderizando aqui a nossa tela. Vou salvar. Vou aqui nessa parte de editar, ele aparece carregando e aparece o nosso formulário já preenchido com os valores. Vamos testar, continuar testando aqui nova promoção. Ele já entra com o formulário renderizado, tá? Ele não tem aquele tempo, porque ele nem entrou no if, porque o valor inicial para quando a gente não tem um ID é esse initial value. Beleza? Com isso a gente já tem o nosso carregando. Ah, mas ficou meio estranho essa parte esse carregando e não tem o título da página. Também há outras maneiras de fazer. Então, uma das maneiras de fazer seria colocar aqui, se não tiver valores, tá? Eu poderia simplesmente imprimir esse primeiro bloco. Então, eu poderia vir aqui, copiar esse cara aqui, jogar ele aqui. Caso contrário, imprime esse segundo bloco. Então, se não tiver valores, imprime carregando. Caso contrário, imprime o meu formulário. Essa é uma outra maneira de fazer também. Novamente, se vocês tiverem dúvida na parte de Conditional Rendering, tem um post. Posso deixar o link aqui, o link na descrição, não consigo colocar o link aqui em cima. O link vai ficar na descrição do post para Conditional Rendering e ele explora algumas maneiras de fazer essas renderizações condicionais. Tanto dentro do código, como que você poderia extrair esse bloco aqui e jogar dentro de outro componente, forma que fica mais clean a seu critério. Então aqui ele não vai aparecer a mensagem de loading, mas se eu voltar, e no caso aqui em editar, ele se perdeu porque... Ah, ok. Esquecemos de tirar o if. Retirem o if antes de testar. Hoje eu estou esquecendo algumas coisas, mas é porque é 00:44. Então é normal que eu esqueça algumas coisas a essas horas da manhã. Então aqui a gente faz um reload. Vocês viram que ele aparece o título, aparece aqui essa parte do subtítulo, e daí aparece a mensagem de carregando, e depois que a gente vê o formulário. Se a gente fizer uma alteração, aqui para 25,
ele já deve fazer também o update. Fez o update aqui dos nossos valores. Então, essa parte aqui do update está funcionando. Então, é assim que funciona para a gente implementar o update no nosso formulário. Agora, o que eu vou fazer aqui é fazer um commit. Deixa eu ver aqui o que a gente alterou. Eu vou fazer aqui um commit dessas minhas alterações. Preciso fazer um add lá da minha alteração na API. Fazer aqui um git commit -m e vou inserir implemented update to promotion form. Fiz aqui já o commit, vou fazer um push dessa branch, git push -u, feature set. Aqui já fiz vou abrir agora um novo pull request. Já aqui da nossa feature set para master. Aqui ele já tem as alterações que eu fiz. Tá no banco de dados. Eu vou deixar o link para esse pull request na descrição. Então acessa aí o link na descrição, dá um approve aqui pra gente. Lembrando, que eu esqueci de comentar no meio do vídeo, foi feita uma pergunta se a gente poderia utilizar um map aqui no set values, tá? Para a gente fazer um update aqui dos nossos valores. Não tem como a gente utilizar um map, porque o map é para quando a gente quer criar um novo array. Então, a gente já tem um novo array e a gente quer criar um novo array a partir daquele. Tem um vídeo que eu explico como é que funciona o map. E eu vou deixar aqui o link aqui em cima. Mas então a gente tem um array, por exemplo, a gente tem um array de objetos usuários e dentro de cada usuário a gente tem um ID. Então a gente quer criar um segundo array, a partir desse primeiro users, a gente quer criar o user IDs. Então, esse segundo array, ao invés de ter todos os objetos, a gente só quer os IDs desses usuários. Então, a gente poderia fazer um map. Nesse caso aqui, o nosso values, ele é um objeto. E cada chave desse objeto é um valor. Então, ele é um objeto com várias chaves. Cada campo que a gente está vendo ali na tela é uma chave. Por isso que na hora que a gente for fazer um update nesse objeto, a gente utiliza o spread operator. Seria possível utilizar o object.assign, mas o resultado final é o mesmo e eu acho que essa maneira aqui é muito mais fácil de entender. É muito mais clara, mais sucinta de implementar o update no objeto. Também teria como fazer um update aqui nesse objeto fazendo da seguinte forma, fazendo const new values e fazer um spread aqui, novamente, porque a gente ia ter que copiar do mesmo jeito, tá? Que não pode ficar fazendo alteração no mesmo objeto. E daí faria new values e passaria aqui um name é igual a velho. E daí aqui no set values a gente colocaria o new values, tá? Essa seria uma das maneiras de fazer, o resultado é o mesmo. Eu prefiro essa sintaxe aqui, tá? Mas fica o critério de cada um. Se você acha que você entende melhor daquela maneira, pode fazer daquela maneira ali sem problemas. A única coisa é que tem que fazer o spread, porque senão se você fizer direto, se você fizer values name é igual a velho, você vai estar alterando o mesmo ponto na memória. E isso vai causar bugs no React, porque o React confia que você sempre vai estar trabalhando com imutabilidade. Novamente também, se tem dúvida como funciona a imutabilidade, vou deixar um link aqui em cima para um vídeo específico que eu gravei explicando como funciona a imutabilidade. Imutabilidade é extremamente importante você entender para poder trabalhar com o React. Vai te salvar inúmeras horas de debugando bugs que foram criados por causa da mutabilidade. Tá?
Se ficou ainda alguma dúvida, só deixa aqui nos comentários qual que é a dúvida que ficou em relação a isso, depois de ter assistido o vídeo de imutabilidade. Deixa aí nos comentários pra gente que a gente vai tentar explicar mais a fundo ainda nos próximos vídeos. Porque essa parte é bem importante, fique clara para vocês, imutabilidade, função pura, porque vai assim, o tempo que vocês levam para aprender React e virar proficiente, se vocês souberem primeiro imutabilidade, função pura, vai te salvar em inúmeras horas. Você consegue aprender React muito mais rápido e vai te salvar em inúmeras horas, ao invés de você ficar se debugando por que teu código não está funcionando, você vai saber o motivo ali na hora. O que eu tinha para passar para vocês hoje, então. Era isso, o podcast está aberto, faz o review lá. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente, porque isso é super importante pra gente entender como vocês estão acompanhando as aulas, se isso está sendo útil, se não está, se a gente deve seguir por esse caminho, se a gente tem que buscar outras formas. Então, esse feedback de vocês é realmente muito importante e a gente, de verdade, a gente tem utilizado isso para melhorar as aulas pouco a pouco. Obrigado por todo mundo que participou. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!